Se você escuta o trem-bala, você percebe que esse trenzinho passa pelas veias do seu coração e vai te fazendo um monte de perguntas sem nenhuma interrogação. É apenas a menina concluindo. Não é sobre isso o mais importante. Não é sobre chegar. É perceber o caminho. Não é ter o dinheiro, mas é perceber que de fato, qual é a alegria que ele pode me trazer. E aí você entra na dimensão da riqueza que não é material. Porque o nosso tempo nós o gastamos muito na edificação de questões materiais. Pode observar. Muito pouco tempo nós dedicamos às nossas riquezas imateriais. É o amor, é o perdão, é o crescimento interior, é a leitura. Eu me dedicar a ler um livro para permitir que aquele conhecimento venha me agregar. Isso é imaterial. É o que não se rouba de nós. E é o que o professor Leandro provocou em todos nós que estávamos lá, com aquela aula magna, com uma cultura invejável, sabe, uma capacidade de buscar os autores, de falar sobre eles, de trazê-los para a dinâmica do que ele estava nos propondo refletir. Isso é imaterial. Quando uma pessoa abre a boca, ela começa a demonstrar o que o imaterial que a enriqueceu. O conhecimento, a sabedoria que nos chega somente quando nós estudamos. É sobre isso tudo. É sobre a riqueza que nós não podemos contabilizar com os números, nem tampouco no extrato de um banco. É um investimento que não será contado matematicamente, mas que poderá ser percebido no olhar de quem está perto, no seu olhar, que é essa satisfação de estar aqui, de protagonizar a vida que você protagoniza, de ser quem você é, de amar quem você ama, de fazer o que você faz. É sobre isso. Nós precisamos começar a pensar sobre as realidades e as situações que de fato interessam, que de fato não podem ser adiadas. Às vezes nós adiamos questões tão fundamentais, tão importantes, por causa da nossa relação desordenada com o tempo. Segura teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto estão aqui. São questões simples demais e que às vezes entram no coração da pessoa na hora certa. Volto a dizer, a nossa relação com o tempo, porque nós não a percebemos, porque nós deixamos de perceber o tempo pelo tanto de coisa que nós fazemos, pela rapidez com que a gente vai e volta. Só nessa semana, quantos 1000 quilômetros eu percorri? Sim, é bom, isso é bom. Você vai e volta numa rapidez. Mas e a gente? Como é que nós ficamos no meio dessa rapidez toda? Como é que eu percebo o que está acontecendo? Ou se eu já chego só para realizar e ir embora imediatamente, eu nem sempre vivo o que eu preciso viver ali. Porque eu já chego pensando no lugar para onde vou depois. Eu nunca estou onde deveria estar. É igual a sala de estar da Ana Hickman, né? Aquele tamanho de sala onde ninguém está, ela mesma disse. É a sala de estar onde ninguém nunca está. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós nunca estamos onde deveríamos estar. O corpo até foi, mas eu já estou aqui planejando onde estarei daqui a pouco. Ou então eu estou agindo de estar com você, falo com você a semana inteira no celular. Ai, que bom que a gente vai se encontrar. Ai, que bom que nós vamos passar uns dias juntos. Aí quando você chega, eu começo a falar com o outro. Não percebo que você chegou. Ou então o encanto de você ter chegado só dura nos primeiros momentos. Depois eu já começo a programar encontro com outros. Ai, que bom que semana que vem estaremos juntos. E eu nunca estou com quem eu de fato estou. Nós nunca estamos onde deveríamos estar. Porque nos falta, sabe?
Sei lá qual é esse defeito que nós estamos construindo. O desrespeito, né? Às vezes o outro você está falando com você, você está assim. Pode falar que eu estou te ouvindo, viu? Mentira. Não está ouvindo nada. Porque ouvir não é só aqui. O ouvir é o olhar para o outro. É ele perceber que naquele momento você está dando a ele o seu tempo. É isso que faz a gente se sentir ouvido. Da mesma forma como é isso que faz com que a palavra tenha efeito. Quando você percebe que há uma conexão entre aquele que diz e a palavra que está sendo dita. Senão a palavra é vazia, o olhar é vazio, o ouvido é vazio. É muito difícil ser inteiro nos dias de hoje, com tantos instrumentais que nos despedaçam tão facilmente. É muito difícil a gente ter uma rotina de crescimento, de empenho pessoal, de busca pessoal, se tudo sopra para nos jogar para fora, para nos tornar fúteis e superficiais. A gente volta já já com o programa de direção espiritual. É um rápido intervalo. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o programa de direção espiritual. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos divulga. A gente sabe que o programa se torna conhecido assim. Alguém vai dizendo para outro, né? Uma pessoa fala para outra. E assim vamos chegando a tantos corações. Muito obrigado. Minha gente, no dia 6 de abril, eu estarei em Uberlândia. Lá nós faremos um projeto novo chamado Sagrado dos Dias, que é um show que nós apresentamos. Começamos em Belo Horizonte, lá no Congresso do Padre Alexandre. Foi muito especial, é um projeto, um quarteto. Nós vamos levar esse projeto a Uberlândia no dia 6 de abril. No dia 7 eu estarei em Campinas. Lá é o show com a banda. Chama A Estrada Sou Eu. Será às 22 horas, é um pouco mais tarde. E é lá no Centro de Exposições Expo Dom Pedro. Você que é de Campinas, tem muito tempo que eu não vou aí, vai ser uma alegria poder voltar. Você é nosso convidado, você aí da região de Campinas, se quiser estar conosco, programe a sua caravana, venha para a gente ter uma noite muito especial. Você pode comprar o seu ingresso pelo ingressorapido.com.br ou então na bilheteria da Expo Dom Pedro. Campinas e região, então, dia 7 de abril, às 22 horas, no Centro de Exposição Expo Dom Pedro. E no dia 8, o nosso encontro é em Ribeirão Preto, com esse povo tão querido que sempre me recebe tão bem. Dia 15, em Santa Maria. No dia 16, em Frederico Westphalen. Estou aprendendo a falar. Depois, no dia 22, a Festa da Misericórdia, é o final de semana. No sábado, eu estarei aqui à tarde para celebrar a missa das 16 horas, não é isso? Ou é às 15? É 16 mesmo. Às 16 horas nós teremos a missa. À noite nós teremos 2 programas de direção ao vivo aqui. Um gravado e o outro ao vivo. Não, nenhum dos dois é ao vivo, gente. É sábado, não pode ter programa ao vivo. Tem a reprise. Não estou tão assim equivocado. Mas nós gravaremos 2 programas lá no auditório. Você vai chegar, você vai se informar como é que você vai fazer para ter acesso. É uma senha, alguma coisa assim, né? No dia. E no domingo, amanhã, na parte da manhã, eu vou fazer o lançamento do CD Clareou. Estou muito feliz. A Sony fez uma parceria com a Canção Nova e esse CD vai nos ajudar a pagar as contas aqui do mês. Canção Nova, para fechar o projeto da M Almas deste mês, o meu CD vai ajudar, se Deus quiser. Então você, se vier, vai ter a oportunidade de levar o CD autografado e também levar para alguém que você queira presentear. O CD vai ajudar nas contas do mês. Esse projeto novo vai cumprir esse papel aqui também. Estamos muito felizes, a Festa da Misericórdia é sempre muito especial. Você é convidado nos dias 22 e 23 de abril para estar conosco. A gente estava falando aqui das dificuldades que nós enfrentamos com essa vida tão corrida, né?
E uma menina tinha acabado de me mandar aqui uma mensagenzinha no Twitter dizendo: Padre, eu não tenho muitas vezes a percepção do tempo. É isso. Eu não tenho a percepção do tempo e o meu prejuízo é justamente não ver os meus filhos crescerem. É verdade. E não é só ver o filho crescer, não, né? É não ver o pai no momento certo, porque há momentos em que a gente não pode estar longe. Há momentos em que a própria situação nos coloca. Mas há alguns momentos que temos de escolher. Eu acho que quando a vida nos coloca, ainda não é um valor. O valor é quando a gente escolhe estar. Eu não precisaria estar, mas eu vou. E é sim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. É como viver viciado. O viciado ele vai ficando, à medida que a toxina vai entrando na sua corrente sanguínea, ela vai criando uma dependência e, naturalmente, a pessoa deixa de ser livre para escolher aquela droga. É o organismo que pede, o organismo ficou dependente, perdeu a liberdade. Porque eu escolho. Da mesma maneira como eu sou dependente da água. Eu não posso eu vou escolher beber a água. Não, às vezes eu tenho a sede, mas às vezes eu escolho beber sem sede. Mas o meu corpo precisa da água. Mas a água me faz bem. A água é um nutriente. Ela vai me hidratar. Ela tem o poder de me nutrir, de me trazer vida. Agora uma droga não. E porque eu estou dependente daquela droga, eu vou ficando cada vez menos livre. O hábito também nos vicia, minha gente. Nós vamos ficando viciados em hábitos ruins. E quanto mais a gente vai ficando viciado, mais nós vamos perdendo a liberdade. E você tem toda a razão, porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso, tudo faz sentido. Porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais. Saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras. Conhecer bem o seu estatuto. Ser seu. Tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence. Suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, de si mesmo.
para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas. Ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer. Ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? Sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, né? Dor de cotovelo, todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? Porque o manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. É mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou, os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam, padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho,
É a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história. Eu perdi o meu relógio. Então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim, se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que no estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ter defeito, não conseguem ter nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com... É claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Por que sofro tanto por alguém que não corresponde ao meu amor? A sua resposta já está na sua pergunta. Você sofre tanto porque a pessoa não corresponde, né? É a coisa mais dura que existe. É um sofrimento terrível, não. A mais dura que existe, não, né? Tem tanta coisa pior que isso, né? Dor de cotovelo todo mundo já teve um dia. Primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? No momento que você tem essas paixões loucas pelos outros, né? Geralmente são paixões impossíveis. O que alimenta este sentimento é justamente a impossibilidade. Quanto mais você acha que é difícil conquistar aquela pessoa, mais seduzida você se sente por ela. Cuidado com isso. Isso não é amor. Isso é vontade de ganhar. Não é vontade de amar. E muitas vezes nós somos muito injustos com a gente e com o outro. É igual roupa na vitrine. Você já viu que a roupa na vitrine é sempre bonita e na hora que você veste você não é daquele jeito que era? O manequim é perfeito, né? Não tem nenhuma gordurinha localizada nele, está tudo em ordem. Então aquilo é para iludir a pessoa que passa na porta e ela pensa, nossa, quando eu vestir aquela roupa eu vou ficar igual esse manequim. E é mentira, não vai ficar. O amor, esse amor impossível, ele é semelhante à roupa na vitrine. Ele sobrevive de você muito imaginar. Quanto mais você imagina que vai ser lindo você estar com aquela pessoa, quanto mais você idealiza o processo de estar com aquela pessoa, maior será o seu sofrimento. Tanto é que esse tipo de realidade, ela é alimentada justamente para fazer, é uma forma quase que um processo inconsciente. O maior de todos os desejos é você ser desejado. Então, quando você encontra alguém que parece corresponder ao seu desejo, você quer que ele te deseje também. Porque isso é um jeito que você tem de continuar vivo. Mas essa paixão, ela acaba justamente no momento que você alcança. Então, muito cuidado, porque essas idealizações é que geram muito sofrimento. O amor, quando é amor de verdade, você tem uma facilidade de libertar o outro. Olha, não é para mim. Por mais que eu goste de você, por mais que eu lhe queira bem, e eu sinto que você não corresponde, então eu deixo embora. Agora, se é fixação, você vai ter muita dificuldade de deixar o outro ir embora da sua vida, ou então você vai passar a sua vida inteira imaginando ter aquela pessoa. Então, por que você sofre tanto quando você não é correspondido a este amor? É porque talvez ele não seja amor, seja apenas uma projeção, uma idealização que você fez daquela pessoa. É aquela velha história. Eu sei quem eu sou.
os outros me imaginam. Você sabe quem você é, os outros lhe imaginam. E assim como os outros imaginam a gente também imagina os outros. E muitas vezes nós nos apaixonamos não por aquilo que o outro é, mas é por aquilo que nós imaginamos que o outro fosse. E aí está o grande perigo e a fonte de todo sofrimento. Gente, é interessante isso, mas quanto menos clareza nós temos das coisas, maior é o sofrimento que ele nos causa, que essas coisas nos causam. Pode observar, a gente enfrenta muito aqui no programa, né? Mães que ligam: padre, perdi o meu filho, meu sofrimento é muito grande. Sabe por que é tão grande? É porque, na verdade, num primeiro momento, a pessoa não sabe identificar o que a faz sofrer. É um aglomerado de razões. É a perda do filho, é a perda da família, porque quando um filho vai embora, parece que um pedaço da família foi também. É a perda de uma série de significados que aquela pessoa construiu ali dentro da casa. É a perda da materialidade da pessoa. É a perda da presença física. É a perda do cheiro, é a perda do abraço. É uma série de coisas. E quanto menos a gente sabe o que a gente perdeu, mais a gente sofre. É impressionante isso. Porque o sofrimento, ele é diminuído à medida em que a gente consegue racionalizar. É aquela velha história: eu perdi o meu relógio, então aquilo me causa um sofrimento muito grande. E esse sofrimento geralmente me conduz para uma irreflexão. Eu não consigo refletir sobre aquilo. Quando eu consigo racionalizar, gente, relógios vão e vêm. Não é o único relógio do mundo. Eu não sou a única pessoa que perdeu um relógio. Você começa a trazer argumentos que estão diretamente ligados à sua inteligência, e daqui a pouco você coloca aquele relógio no lugar certo dentro de você. Perdi, mas não vou perder muito mais do que já perdi. E às vezes na nossa vida a gente sofre demais, é porque a gente não consegue racionalizar. Eu sempre digo assim: se você está muito apaixonado por uma pessoa, é porque ela está se parecendo perfeita a você. Começa a olhar os defeitos para você ver. Presta um pouquinho mais de atenção nos defeitos, para você se desiludir um pouco, para ver se sobrevive, então, pelo menos alguma coisa mais fácil de você lidar. Porque essa paixão avassaladora, ela coloca as pessoas quase que num estado de burrice mesmo. Elas não conseguem ver defeito, não conseguem ver nada. É tudo tão perfeito, é tão lindo, maravilhoso, que ela é capaz de largar a família dela e ir embora para viver com outro. É claro que quando chega a realidade, e tem gente que faz isso mesmo, quando cai na realidade, muitas vezes vem um sofrimento terrível. Por quê? A realidade não condiz com aquilo que você havia sonhado. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, que Deus egoísta é esse, que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja. Não, é que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades, porque Deus sabe que eu posso.
Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Porque é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim, que não encontra motivos para a sua alegria, que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro, não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada.
Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias. É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido, a minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. O que é que você faz quando a vida não dá certo para você? Como é que você reage diante de tudo aquilo que não aconteceu do jeito que você esperava? Como é que você costuma reagir diante daquilo que é trágico, daquilo que faz sofrer, daquilo que te desconcerta? Como é que você reage diante de tudo que na vida é contrário? Pergunto isso porque pessoas interessantes costumam nascer da solução que dão para essas realidades. Eu já vi muita gente interessante crescer na vida e tornar-se ainda mais interessante justamente porque soube administrar uma dificuldade. Faz parte da vida humana, né? Sobretudo quando a gente é criança, a gente acreditar que tudo tem que ser certinho, que tudo é muito bonito. Faz parte daquela visão ingênua que a gente tem da vida, né? Que as pessoas são perfeitas, que as realidades são perfeitas, que o mundo é perfeito. Faz parte do contexto da infantilidade, daquilo que é ingênuo. Mas de repente a vida vai nos encaminhando para a gente descobrir que não é bem assim. Não é como a gente sonhou, não é como a gente imaginou, não é como a gente idealizou. É o momento em que o ser humano começa a lidar com seus fracassos. Porque a gente só sabe que é fracasso à medida que a gente toma consciência dele e administra. Não é verdade? Quando a gente é criança, nós vamos sendo contrariados e nós vamos descobrindo que nem tudo é do jeito que a gente quer. E é por isso que no processo da educação, pais e mães, irmãos e todo mundo que faz parte do processo da educação da criança, a verdadeira educação consiste em contrariar na hora certa. Porque se a gente não contraria o filho na hora certa, depois ele vai ficar infantil o resto da vida, achando que tudo tem que ser como ele quer. Você já deve ter convivido com pessoas assim, que ficaram infantis durante muito tempo porque não tinham condições de lidar com os próprios fracassos.
Foram pessoas mimadas pela vida. Não enfrentaram as dificuldades porque foram poupadas o tempo todo. E você já deve ter identificado isso em você. Momentos em que você tinha dificuldade de lidar com seus problemas, com as adversidades, com aquilo que era contrário ao que você queria, justamente porque faltou maturidade. Mas você também já experimentou o crescimento que é possível acontecer cada vez que nós sabemos colocar a vida sobre a mesa, descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta e aprender a conviver com isso. Digo isso, minha gente, porque nós só poderemos alcançar o ideal da santidade que Deus nos propõe o dia em que a gente começa a ter consciência de que o santo se faz a partir dos contrários. É o momento que a gente precisa identificar dentro de nós aquilo que nos desafia para a gente crescer ou para a gente involuir. Involuir é você retroceder, né? É você deixar de avançar. Quantas vezes na vida nós passamos por situações que porque a gente não soube enfrentá-la, porque a gente não soube administrá-la, a gente involuiu, a gente se transformou numa pessoa pior. Mas o processo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar. É a gente descobrir aquilo que hoje está nos contrariando, é a gente descobrir um sofrimento que hoje está agudo dentro de nós, e nós darmos uma direção certa a esse sofrimento, para que ele venha nos amadurecer. Eu gosto muito daquela palavra, eu não sei onde é que está na Sagrada Escritura, que diz que quando a criança ela não tem condições de comer alimentos sólidos, lhe é dado leite, que é um alimento rápido. É fácil engolir, não é verdade? Não dá trabalho tomar um copo de leite, mas dá trabalho comer um prato, arroz, feijão, um pedaço de carne. Mas nós, à medida em que nós vamos crescendo, nós não podemos ficar somente no alimento fácil, porque senão a gente vai morrer desnutrido. O alimento, o leite, é o alimento de um tempo certo da vida. É um tempo controlado, a medicina nos ensina quanto tempo a criança pode ficar só com o leite materno. Mas depois ela começa a ter que fazer o esforço de comer comidas mais sólidas para melhorar até mesmo o seu processo. Para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento humano, ela precisa passar do alimento fácil para o alimento mais difícil de ser digerido. O organismo vai se adaptando a essas mudanças. A fisiologia nos ensina tantas coisas sobre a vida espiritual. E a Sagrada Escritura, quando coloca isso, está justamente nos mostrando que, da mesma forma como a fisiologia precisa de coisas mais fáceis no início, com o tempo ela vai pedindo também realidades mais difíceis, mais complexas. É como aprender matemática. A gente só será capaz de realizar operações de álgebra se um dia a gente aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Quando nós passamos pelas operações simples, a maturidade espiritual humana, minha gente, passa pelas mesmas regras. Se eu não soube administrar os pequenos conflitos que a vida me ofereceu, eu não vou conseguir lidar com as grandes dificuldades que a vida vai me oferecer à medida que o tempo passa. E é interessante isso, porque ninguém está livre disso. Envelhecer é você lidar com os limites da vida. A disposição que você tinha na sua juventude, você não tem mais hoje. Mas quem disse que isso é perder? Isso é perder quando você olha apenas de um foco. Mas se você amplia a visão que você tem do envelhecimento, você vai descobrir que a idade, a velhice, a maturidade, vai lhe dando oportunidades de você lidar com você mesmo de um jeito novo. Você começa a esbarrar no limite de forma positiva e você descobre naquele limite uma causa de crescimento para você. Você descobre naquela realidade que é contrária, aparentemente algo que está colocando ainda mais limites para você, mas aí você descobre que existe um passo a ser dado naquele momento. Crescer em Deus. Eu, quando eu fico melhor como pessoa, porque eu me despertei para uma realidade que antes me acorrentava, antes me deixava pior, a gente começa a galgar espaços mais nobres, mais elevados. E isso é crescimento espiritual. Ontem, por exemplo, no lançamento do nosso livro aqui em Belo Horizonte, Cartas entre Amigos, eu e Gabriel Chalita, uma mulher colocou o livro Cartas entre Amigos para eu autografar
me olhou e disse assim: Padre Fábio, eu li o livro Quem Me Roubou de Mim. E sabe qual foi o resultado daquele livro na minha vida? Eu disse: não. Fiquei pensando, né? Alguma coisa espiritual, alguma vitória que ela alcançou do ponto de vista, libertou-se de um relacionamento, qualquer coisa assim. Ela disse: eu terminei o livro e comecei um processo de emagrecimento, perdi 36 quilos. Não é interessante isso? Uma leitura espiritual influenciar na sua disciplina física. Ela descobriu que ela precisava se amar um pouco mais, que ela precisava se cuidar um pouco mais. Gente, já valeu ter escrito o livro. Se alguém ficou mais leve no corpo e consequentemente também na alma, já valeu ter escrito. Quantas vezes o peso do corpo se transforma também em um peso na alma? Tá certo que existem pessoas leves no peso do corpo e pesadíssimas na alma. O corpo é o território do sagrado, nos ensina o judaísmo de maneira bonita. Se a gente mergulha na teologia judaica, você vai descobrir o corpo como um território do sagrado. Tão lindo, minha gente. Você descobrir que o respeito ao corpo é também o respeito ao espírito. E que o respeito ao espírito é também o respeito ao corpo, porque nós não somos duas realidades. Nós somos uma unicidade. A antropologia nos ensina isso. Nós somos corpo e alma. O cuidado de uma realidade reflete na outra. E isso é interessante. Você ir descobrindo na sua vida as exigências que a própria vida vai lhe dando, as situações contrárias que a vida vai colocando para você, e aí, como é que você reage? Ou você escolhe crescer, ou você escolhe evoluir. E às vezes a coisa é tão trágica que a gente pensa: não, aquela pessoa agora vai só piorar. E de repente ela reage de uma maneira tão nova. Por quê? Deus é o motivo é a lente por onde nós olhamos a realidade. Tudo depende também da lente que nós olhamos, né? Para qual lugar nós estamos colocando? Qual é o filtro por onde passa o nosso olhar? E religião é para isso, minha gente. É nos ajudar a compreender o processo humano, o processo espiritual, e a gente se transformar em pessoas melhores por causa da religião que a gente vive. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você, e você fazer essas riquezas crescerem. O primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem. Para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel. Uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele.
Porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus. Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho, mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando. É sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. É claro que quando eu falo aqui eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi sacrificado. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições que passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Que isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar um ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação
naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Eu não vou querer prejudicar o outro com a minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer de mal. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Em todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali. Se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. Eu como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do Evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingismo, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. Não é ficar preso às regras, não. Porque senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Porque Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, que fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. É por isso que dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres que falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, que se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro nele?
Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. E por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa vida. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Coincidência ou não, várias pessoas falando da mesma coisa. Só pegar alguns aqui por cima. A Luzia Rosa, por exemplo. O tema é: padre, o que me falta? Tive uma crise séria de depressão, não queria saber de viver, acabei melhorando depois de muitos tratamentos, mas hoje em dia sou uma pessoa triste. Parece que falta algo em minha vida. Estou formada, trabalho em minha área, mas sinto vergonha de mim mesma. Neste mundo onde sucesso, beleza e riqueza são tão exaltados, eu me sinto uma perdedora. Minhas contas estão em dia, minha saúde também, minha família é ótima, tenho um relacionamento estável com o homem que amo, mas sou insegura, me sinto fraca e acho que vou desabar a cada abalo. Me sinto um fracasso. Suas palavras tocam meu coração, mas não consigo colocá-las em prática. Mais um. Gabriela, nos últimos dias, padre, tenho sentido uma ausência, uma falta, uma solidão dentro de mim. Nada que me impeça de trabalhar, de estudar, como faço todos os dias, mas é uma falta grande que tenho sentido depois de uma relação que acabou há mais de 5 meses, e nos últimos dias tenho sentido muita falta. Padre, estou escrevendo, pois estou precisando muito de ajuda. Estou vivendo o pior momento da minha vida e não sei o que fazer. No último dia 12 de agosto, Dia dos Pais, tive uma decepção tão grande que acabei atentando contra a minha vida. Graças a Deus fui salvo a tempo e hoje estou aqui pedindo ajuda, pois não consigo me reerguer. Estou me sentindo fraco, sem ânimo, com vontade de desistir de tudo. Tenho orado, rezado, tenho ido à igreja, mas parece que nada tem adiantado. Sinto meu coração cada vez mais agoniado, cheio de rancor, tristeza e amargura, e não sei mais o que fazer. Padre, tenho 19 anos e gostaria de desabafar.
Estou passando por uma fase complicada, estou desempregada, indo mal na faculdade de psicologia que meu pai paga para mim. Semestre passado peguei 3 dependências em matérias e vou ter que refazê-las. Nesse semestre estou pior. Estou desmotivada, sem ver uma luz no fim do túnel. Eu me sinto inútil e tenho medo de não ser uma boa profissional, pois minha mãe sempre me afirma: você vai ser uma profissional que não sabe de nada. Estou procurando estágio em RH, mas está cada vez mais difícil. Já pensei em querer morrer, pois nada parece dar certo, a não ser para as outras pessoas. Como livrar-me desta sensação de que sou um fracasso? Essa foi a Cássia. Agora aqui, a Neuza. Padre, tempos atrás tivemos um caso, uma tentativa de suicídio na nossa família. Estou muito preocupada, pois tenho visto muito sofrimento ao meu redor e muitas pessoas procurando o suicídio como uma solução para a vida. Padre, o que está acontecendo com a gente? Por que as pessoas estão perdendo o sentido para a vida e estão desistindo de viver por qualquer motivo? Neuza Maria, São Paulo. Veja bem, eu tenho para mim, minha gente, que a vida, ela é difícil para todo mundo. Todos nós temos motivos para desistir, todos nós temos um motivo forte hoje, poderíamos dizer assim, para eleger e falar: olha, estou justificado, eu vou entregar os pontos agora. Muitos de nós. Pode ser que você que esteja nos assistindo esteja neste grupo, dos que estão justificados, dos que têm motivo sério para desistir da vida, ou até mesmo para assumir esse fracasso como definitivo e parar de lutar. Justificados, você pode muito bem, estando justificado, assumir isso para você mesmo: olha, não quero mais. Agora eu pergunto, o que é que tem faltado ao nosso coração para a gente chegar a um ponto desse? Eu não sei, eu posso estar errado, mas em outros momentos parecia que as pessoas estavam mais dispostas a viver, né? Enfrentavam com mais coragem as dificuldades. Converse com seu avô, converse com sua avó, converse com seus tios mais velhos, e você vai ver que em outros tempos as dificuldades eram as mesmas, mas parecia que as pessoas estavam um pouco mais preparadas para o sofrimento. Eu fico muito preocupado com o nosso despreparo para sofrer. Eu fico muito preocupado como nós estamos hoje entregando os pontos muito facilmente. Ou como nós estamos aqui, como os 3 primeiros que eu li. Cheio de motivos para viver, cheio de experiências positivas para analisar e considerar, né? Olha para a vida e descobre que tem um monte de coisa boa, mas lá no fundo falta alguma coisa que nós não sabemos dar nome. O que será que tem nos faltado, minha gente? Por que será que depois de ter buscado tanto, de ter alcançado tanto, porque hoje a primeira grande característica do mundo moderno é justamente esta: é oportunizar. Por isso que Sartre já dizia, de maneira muito sábia, na leitura que ele fazia desse mundo moderno, que a fonte das angústias era justamente as possibilidades. Quanto mais o ser humano pode, mais ele se angustia. Estranho isso, não é? Poder muito nos causa desconforto. Hoje você pode escolher tantas coisas para a vida, você pode ir a tantos lugares, e isso lhe angustia. Ou então, depois de já ter conquistado muito, olha para dentro do coração e descobre que há muito pouco de tudo isso que foi conquistado que realmente dê significado à vida. Eu penso que nós estamos vivendo muito para fora. O mundo é assim, ele nos convida a sair para fora o tempo todo. A cultura tem sido produzida para isso. É impressionante como nós estamos vivendo numa época
onde nós estamos sendo nivelados por baixo, a música que é produzida para a gente ouvir, o texto que é produzido para a gente ler, a programação de televisão que é feita para a gente, para nos entreter. É impressionante como falta espaço em tudo isso para a profundidade. E julgados para fora o tempo todo. As nossas crianças estão assim. Os nossos adolescentes estão assim, os nossos jovens estão assim, os nossos adultos estão assim, indispostos com a profundidade. E porque estamos indispostos com a profundidade, estamos indispostos a nós mesmos, às nossas questões, as mais fundamentais. Como faz falta na vida humana profundidade, reflexão. Por quê? É a partir dela que nós ajudamos a dar significado ao que a gente conquista. É a partir dessa profundidade que gera uma maturidade, é que a gente tem condições de escolher com um pouco mais de sabedoria, para que a gente não se perca neste emaranhado de possibilidades. E aí entra a frase bíblica, minha gente. De nada vale ganhar o mundo inteiro se perder a si mesmo. Você sabe que isso, para mim, tem sido a frase crucial do Evangelho. Se você perguntar para mim, padre, qual é a frase do Evangelho que mais lhe persegue nos últimos tempos? É esta. De nada vale eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha vida. Não é verdade? De nada vale eu ter reconhecimento, eu estar nisso, naquilo, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Você? De nada vale você ganhar todas as oportunidades, se essas oportunidades estão roubando você. Isso é fundamental. De nada vale você ganhar o mundo se comprometer essa realidade, a mais íntima, que é a que faz com que você possa ver significado naquilo que você fez. Você já me escutou falar sobre isso? Que o único sucesso que vale a pena é aquele que nos dá o direito de deitar a cabeça no travesseiro todo dia à noite e você dormir tranquilo sabendo que você foi o ser humano que poderia ter sido. Falta Deus na nossa vida, minha gente. Falta vida interior. Padre, estou já com a minha faculdade, estou feliz no meu trabalho, tenho um bom marido. Você ouviu? Mas não sei o que me falta, padre. Lá no fundo tem uma tristeza que eu não consigo consolar. Eu ouso dizer que o grande déficit, a grande deficiência do ser humano nos dias de hoje é vida interior. Saber fazer silêncio, saber buscar a profundidade, ficar amigo da profundidade. Eu fui ver agora, na semana passada, aquele musical que está no Rio de Janeiro, que conta uma homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento. Nada será como antes. Você sabe o que mais me emocionou? Claro, é uma montagem muito bonita, com muita competência, os cantores são brilhantes, o espetáculo é muito delicado, o cenário muito bonito. O que mais me chamou a atenção, ao ouvir essa trajetória musical deste grande homem que é o Milton, ouvir um pouco da história da sua vida através daquelas canções, foi justamente identificar que não tem uma letra daquelas canções que seja idiota e que idiotize no momento que nós ouvimos. É poesia pura. E porque é poesia pura, é vida. É vida. A caneta daquele homem é poderosa. Por quê? Porque Milton é um homem profundo. É um artista profundo. É um artista que mergulhou nas questões humanas. É um artista que mergulhou nas dores humanas e sobre elas poetizou. Escreveu música. E lá, quando saímos inebriados, eu com os amigos que
foram ver comigo. Quando saímos de lá, comentamos isso. Que falta fazem esses artistas nos dias de hoje para comporem a vida sonora da nossa vida, a trilha sonora da nossa vida? Porque em outros tempos, lá pela década de 70, 80, poesia e música popular brasileira era a mesma coisa. Engraçado isso, né? Nós ouvíamos poesia no rádio. Nós ouvíamos letras que falavam ao nosso coração, que de alguma forma nos aprofundava. Porque toda vez que você lê um texto que é sério, que está tocado pela sensibilidade e que trata as questões humanas com responsabilidade, você, no ato de ler, tem a oportunidade de ser profundo. Quando você lê um poema que foi escrito com responsabilidade, com sensibilidade de quem realmente mergulha nos mistérios das questões humanas, você é automaticamente tocado e convidado a ser profundo também. Quem lê coisas profundas vai ficar profundo também. Quem escuta músicas que de alguma forma lhe convide a viver a profundidade dos sentimentos, vai lhe favorecer isso. Agora, se você fica nesse, me desculpe o termo, né? É melhor nem usar os termos aqui. Deixa para lá. Se você insiste em reduzir a sua cultura musical a esse lixo que nos é oferecido, com essas expressões o tempo todo cheias, com essas construções o tempo todo cheias de duplo sentido, rasas, absolutamente rasas. Se você se limita a dar esse alimento para a sua alma, cuidado para que você também não venha engrossar o time desses que estão perdendo o sentido da vida. A vida, minha gente, exige o tempo todo um cultivo. E se nós não cultivarmos essa vida com responsabilidade, nós vamos ficar sem graça. E perder a graça é perder o elan vital, é perder a disposição de acolher as manhãs, é perder a disposição de acolher o cotidiano, que por mais ordinário que seja, tem um motivo profundo para mim. E isso não é questão de ser estudado, não. A minha mãe é uma mulher absolutamente simples, não teve oportunidade nem de fazer o primário completo, e a minha mãe é uma mulher que foi educada para a sensibilidade. A minha mãe aprecia a arte, ela sabe apreciar a profundidade, e mesmo quando não é capaz de compreender as palavras mais difíceis que estão ali, ela é capaz de sentir e de se interessar por elas. O problema, minha gente, é que essa cultura rasa que está sendo produzida hoje no Brasil e no mundo, ela tem colocado desde muito criança nos nossos filhos a indisposição com a profundidade. E depois, indispostas com a profundidade, elas não serão capazes de lidar com suas questões, porque as questões humanas são sempre profundas. Tem que mergulhar muito dentro de si mesmo para se compreender, para não se permitir ser levado, ser roubado. E é aí que a gente se perde. A gente ganha o mundo inteiro, mas a gente perde a própria alma. A gente perde a própria vida. Não é para ser assim. Para mim isso é exercício religioso, viu? É discurso da religião, sim. A gente voltar às questões profundas. A gente voltar a dispor o nosso coração para os grandes escritores, para os grandes compositores, ouvir um pouco de música que realmente possa mexer com o nosso coração, que possa provocar dentro de nós uma reflexão, um bem-estar diferente desta euforia que faz parte dos nossos dias e que tem se transformado na regra. Precisa ser assim, volto a dizer. Hoje, você tem a oportunidade de trazer isso para a sua vida.
Tem tanta coisa boa à nossa disposição. Não seja raso. Você não merece. Trate-se de um jeito que você merece. Trate-se com profundidade. Ofereça-se estes alimentos que poderão gerar em você essa profundidade maior, para que você não engrosse o time destes que estão perdendo o sentido da vida. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para o seu dia a dia. Tenha a oportunidade de ficar a sós com Ele. O encontro com Deus começa com um simples colocar-se à disposição dEle. Calar os ruídos do mundo e colocar-se na presença dEle. E dizer: eu estou aqui, Senhor. Me ajude a reencontrar a profundidade. Me ajude a vencer essa tentação de ser raso, de ser idiotizado, né? de permitir que a filosofia que idiotiza o mundo de hoje venha me idiotizar também. Quebre este vínculo.